vamos para o estado do Mato Grosso do Sul, região de Laguna Carapã, conversar com o Antônio Rodrigues Neto. Ele é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal do Notícia Agrícola. É sempre um prazer estar falando com vocês aqui e trazendo as informações dessa segunda safra de milho aqui na região de Laguna Carapã, beleza? Antônio, só antes da gente entrar mais fundamente nessa segunda safra, vamos olhar um pouquinho para a soja, como é que finalizou essa temporada por aí, porque da última vez que você falou aqui com a gente, as perspectivas eram de grandes perdas. Que balanço final a gente pode fazer da soja aí na região? Então, Guilherme, ainda não chegou o balanço final, porque ainda tem áreas sendo colhidas, tem várias áreas ainda aqui na região devido às condições climáticas que a gente informou, o atraso de plantio ali, que algumas áreas foram plantadas até no finalzinho de outubro, começo de novembro. Então, tem algumas áreas ainda finalizando aí, então, mas a realidade é que a soja aqui na região de Laguna Carapã foi uma produção muito baixa, teve áreas aí de 12 sacos, 22 sacos. Eu acredito, assim, se não fechar totalmente, do jeito que andei observando, eu acredito que deve fechar a faixa de uns 38 sacos até 40 sacos, né? A gente vai estar analisando aí, mas a situação da soja aqui na região foi bastante fraca, devido às condições. O sol aqui na época da granação mesmo, da fase final, acabou acarretando percas bastante graves aqui na região. Essas umas que estão sendo colhidas agora, elas estão boas, né? São sojas ali que foi plantado, então teve um pouco as mangas de chuva que pegou nela, né? Inclusive, Laguna Carapã esses dias está chovendo bem para a região aqui, para a questão do milho. Elas estão até produzindo acima de 50 sacos por hectare, mas a realidade é totalmente que ela vai cair bastante e vai ficar nesse patamar de 38 sacos por hectare na média, eu creio. E aí, Antônio, como é que foram as condições para o plantio do milho, até diante desse atraso na soja? Como é que ficou essa janela para plantio da safrinha? Então, o milho não, como a soja sofreu esse impacto da seca, a questão do plantio do milho acelerou, porque as variedades acabaram adiantando o seu ciclo, então e teve relativamente chuvas boas aqui para o plantio dessa segunda safra de milho, né? Agora, essas áreas que estão colhendo agora não vão ser plantadas milho, vão plantar praticamente braquiária ou aveia, ou umas áreas vai plantar trigo, mas no momento, assim, a realidade da segunda safra de milho vem correndo bem, a chuva veio, atrasou um pouquinho algumas áreas de chuva em alguns lugares, mas a maioria aqui, o milho está bonito, está desenvolvendo bem, né? Temos milho aí de pequeno porte, né? Aí quase de um palmo de altura que foram os últimos plantados, mas nós temos milhos aí que já está emborrachando bem para poder formação do pendão, tem milho já pendoado, tem milho já formando o pólen, já está pendoando, já está polinizando, então tem várias etapas, várias situações do milho, essa segunda safra aqui. Então, por enquanto, está correndo tudo na normalidade, essa segunda safra de milho aqui na região de Laguna Carapã. E olhando para pragas e doenças, Antônio, como é que está o cenário por aí? Porque desde que começou esse plantio, tem presença de cigarrinhas aí nas lavouras, né? Sim, a presença de cigarrinha aqui no começo, no início até, Guilherme, foi mais tranquilo, porque a gente fez um controle de percevejo nas áreas, né? Inclusive o percevejo esse ano no início, foi fraco também, a cigarrinha também no início, algumas áreas atua a cigarrinha um pouco mais, mas agora, nesse estágio para frente agora, a questão do percevejo nessas áreas que o milho ainda está pequeno, está bastante forte. A cigarrinha agora, nessa etapa, está vindo com força, e outra coisa que está acarretando muito um problema aqui é o pulgão, está vindo com força. Então, estamos aqui fazendo as aplicações necessárias, controlando a cigarrinha, controlando o pulgão, e também está tendo um início muito forte de doenças do milho, né? Então, a gente está entrando com a aplicação de fungicidas aqui também, que tem outro problema que está vindo em várias variedades aqui, está vindo a bipolares, a mancha branca, né? Então, a gente está entrando com fungicida, até recomendando ao produtor aí que os milhos mais suscetíveis seja feita de 2 a 3 aplicações de fungicida para que
não cause nenhum problema, nenhuma perca na produtividade dessas lavouras de milho aqui da região de Laguna Carapã. Até porque, né, Antônio, se o clima está sendo positivo até esse momento, não pode deixar nesse lado, nesse monitoramento, nessa aplicação, perder o potencial, né? Ah, com certeza, de maneira alguma, né? Senão a gente já vem de uma safra de soja muito ruim, né? Nós vemos de uma outra safra de milho muito fraca. Então nós temos que torcer que essa agora, né? Inclusive, esse dia agora está muito quente, né? Tem uma fase de calor de 32 graus de temperatura aqui, mas temos previsões de chuva aí para frente aí. E se vier essa chuva que está prometendo, e com certeza vai ajudar muito aqui a lavoura de milho. E vamos tomar todos os devidos cuidados aí nas aplicações para que a gente não tenha nenhum prejuízo nessa segunda safra de milho agora, né? Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, tranquilo, Guilherme. No momento a gente só avisando mesmo para que o produtor faça o controle do pulgão, faça o controle da cigarrinha, faça o controle das doenças aí para não causar nenhum problema, né? E vamos estar monitorando, né? Monitoramento hoje a campo é um fato limitante. Tem que estar no campo, tem que estar correndo, tem que estar visualizando, tem que estar ali na lavoura para poder observar para que não corra risco nenhum de perda de produtividade. Um abraço para vocês. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Guilherme. Um abraço a você, o pessoal do Notícias Agrícola aí. Esse é o Antônio Rodrigues Neto, técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, lá na região de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão essa reta final dos trabalhos de colheita da soja e também o desenvolvimento da segunda safra de milho. Olhando para a soja, Antônio destacando expectativa de média de produtividade na casa de 38 sacas por hectare. Muito desafio climático nesse ciclo. Essas últimas lavouras até têm apresentado melhores rendimentos, mas lavouras já colhidas tiveram médias de 12 sacas, 20 sacas, e aí essa média estimada pelo Antônio deve ficar na casa das 38 sacas por hectare para a safra de soja de Laguna Carapã. Já olhando para o milho, Antônio destacando um plantio dentro de uma boa janela. Essa seca para a soja antecipou um pouquinho o ciclo, ajudou esse plantio do milho nas áreas que já foram plantadas, plantio encerrado. O que ainda resta de soja deve virar plantas de cobertura, como a braquiária, por exemplo, mas essas áreas de milho vêm se desenvolvendo bem até esse momento. Antônio destacando um bom cenário de chuvas registradas até aqui, expectativa de precipitações nas próximas semanas que também podem ajudar essas lavouras, mas fico alerta para o produtor com relação a pragas e doenças. O Antônio destacando um cenário bastante complicado com a presença de cigarrinhas, também de pulgões e o começo do aparecimento de algumas doenças. Então o produtor precisa redobrar a sua atenção, fazer o seu monitoramento, realizar as suas aplicações para evitar perder potencial produtivo, justamente nesse momento que o clima tem apresentado boas condições, não dá para perder potencial diante de técnicas de manejo.